Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder, da Igreja Assembleia de Deus Cristo Reina e da cidade de Brodowski. Um abraço ao meu amigo, irmão em Cristo, Bispo Rodrigo Furlan. Deus abençoe você. Estamos aqui para dar continuidade nas nossas lições bíblicas, dominicais, que acontece nas igrejas Assembleia de Deus e todas aquelas que aderem à revista da CPAD. Lições bíblicas está aqui. Desse trimestre o tema é o corpo de Cristo. E nós vamos hoje para a lição de número 7, de número 7, está aqui, o ministério da igreja. Louvado seja Deus. Lição esta que vai ser dada, no dia 18 de fevereiro de 2024, domingo agora. Lembrando que o tema previsto para esse trimestre é o corpo de Cristo. Então, em muitas dessas nossas lições, você vai ouvir esse termo falando sobre a unidade, falando sobre que nós somos membros que fazemos parte desse corpo. Então, o centro de todas as lições dessa revista bíblica, desse primeiro trimestre de 2024, é baseado no tema o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte desse corpo, dessa unidade. Cada um de nós somos um organismo vivo, assim como nós aprendemos nas últimas lições, que fazemos parte de um órgão principal, que é o corpo, onde Cristo Jesus, ele é a cabeça deste corpo, tá? Então vamos para o texto áureo dessa nossa lição. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ali o apóstolo Paulo falando sobre a unidade da fé, a unidade da igreja, e ele fala sobre esses dons, que o Senhor deu, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, tá? Vamos falar sobre isso. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então é importante ressaltar que os dons aos quais o Senhor ele concede a nós, aquele que ele escolheu, é para a edificação da igreja, não é para a vanglória do homem, não é para o homem, eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou mais inteligente. O centro da mensagem, o centro do dom é Cristo, é para glorificar a Cristo e não nós, seres humanos. Infelizmente, nós temos visto em muitas igrejas, muitas pessoas que têm esses dons, mas que têm se deixado levar pela vanglória. E o público muitas das vezes pede isso. Por que uma igreja muitas das vezes está pagando 5, 6, 7 mil reais para chamar um pregador que está em evidência na mídia? Porque ele tem um dom, ele sabe explorar muito esse dom, ele fala com eloquência, tem uma oratória boa, ele fala, eu sinto a presença do Espírito Santo. E o público muitas das vezes está querendo isso, e a igreja acaba aceitando, acaba cedendo quanto a isso. Mas sabemos que o corpo de Cristo, tem que haver em nós a humildade. Os dons é para glorificar a Deus, não ao homem. Mas nós já sabemos que, como diz a Bíblia, os mercenários. O que é os mercenários? Muitas das vezes é usado como uma palavra chula, Mas o mercenário é aquele que faz algo a troco do dinheiro. Infelizmente tem muitos por aí. Então vamos para a nossa introdução. Antes disso, leitura bíblica classe, Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16, tá? Nessa lição, eu vou dar uma lida a mais do que eu costumo dar
dentro da revista, dentro do conteúdo, porque eu acredito que é uma lição que por ela mesma ela já simplifica aquilo que ela está nos trazendo. A introdução. Nessa lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre membro e liderança. Então, ao primeiro modo é que vamos falar sobre as funções que existem, os dons ministeriais que o Senhor Jesus deu a cada membro, que faz parte desse corpo de Cristo, e as suas qualificações para que venha exercer esses dons nos ministérios ao qual o Senhor chamar. Sabemos que a Bíblia, o livro, a Bíblia, em Timóteo, fala dessas qualificações, todo ali no Novo Testamento fala muito sobre isso. Todos os sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Então, vai falar que dentro desse corpo de Cristo, né, nós que somos membros, várias pessoas foram escolhidas para exercer determinadas funções. Para ser bem claro, de pastor, de líder, pessoas que chamadas como o dom de apóstolos, que é o dom de sinais, de milagres, evangelísticos, dons de evangelizar, né, de abrir ali igreja, estar ali porta a porta, convidando, visitando casas. Então existem várias funções dentro desses dons ministeriais ao qual o Senhor Deus concedeu à tua igreja, para que o corpo de Cristo venha cada dia se acrescentar, venha se aumentar mais pessoas venham se converter e venham conhecer a Cristo e fazer parte desse corpo, tá? Primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo crente. Então vamos lá. O sacerdócio no Antigo Testamento. Então vai fazer aqui uma introdução, primeiro falando sobre o sacerdócio real, o chamado de sacerdócio, quem exercia o sacerdócio lá no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, as cabeças da família eram seus próprios sacerdotes. Então, quando havia de oferecer algum sacrifício ali a Deus, alguma expiação pelos pecados de oferência, quem fazia isso? A pessoa, o membro ali da família, né? O cabeça da família é que vinha e fazia esse papel de sacerdócio. Aqui tem um versículo que vai falar, vamos ler, Gênesis 4:3. Está falando sobre Caim e Abel, né? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, falando que Caim, ele trouxe essa oferta a Deus. Então, porque que o sacerdote faz? Ele traz as ofertas aos altares, traz o sacrifício para a expiação dos pecados, ele traz a adoração, traz os pedidos, traz o culto a Deus. Então, esse é o papel do sacerdote desde as primícias do Antigo Testamento. Sendo que esse papel do sacerdócio se iniciou-se com o homem, cabeça da família, então oferecendo as ofertas ao Senhor. Depois disso, em segundo passo, vai falar aqui. Assim, na era dos patriarcas, Abraão, né, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis 12:8. Então passou a ser o patriarca. Vamos ver o que diz aqui, ó. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor. Então, falando sobre Abraão, Deus lhe fez as promessas a Abraão, que ele seria um pai que ele seria pai de uma nação, né? E que ali em Betel, ele levantou um altar ao Senhor. Tem um exemplo também lá de Moisés, Êxodo 19:6. Estamos falando sobre os patriarcas. Êxodo 19:6. Vamos ler aqui rapidamente. Olha o que diz aí. Quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai.
E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falaras aos filhos de Israel. Então Deus falando que seria um povo santo, seriam sacerdotes reais do Senhor. Então Deus já falando ali com aquele povo, que aquele povo que ia exercer, que ia ser o sacerdote, que esse povo que ia exercer o sacerdócio, né? Depois dos patriarcas, Israel como nação foi como sacerdote para o povo. Então falando que o povo aí sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, que aí após isso, o sacerdócio foi ali exclusivo à tribo de Levi. Tá? Então, a família de Arão e a tribo de Levi que exercia essa função de sacerdote. Que é o quê? Levar os pedidos, falar com Deus, trazer a mensagem de Deus para o povo, oferecer as ofertas. Então, foi seguindo o passo. Pela família, depois pelos patriarcas, que o Senhor chamou, que oferecia fazer esse papel de sacerdote, depois falando que eles serão sacerdotes de um grande povo, como nós lemos aqui, e também falando sobre que ficou exclusivo a família de Arão e a tribo de Levi. Então, eles tinham essa função, o sacerdote tinha essa função, tá? Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, subtópico 2 do primeiro tópico. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, Hebreus 8:1. Vamos ver o que diz aqui, ó, falando sobre o Novo Testamento agora. Hebreus 8:1 diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, Cristo, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, apresentando no Novo Testamento que nós temos um sacerdócio como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Então, Cristo, ele mesmo fez a expiação pelos nossos pecados. Ele foi oferecido, nós sabemos disso, na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Então, Cristo mesmo exerceu essa função de sacerdócio e se ofereceu pelos nossos pecados, o sacrifício. Tá? Assim, não mais uma família, tribo ou nação detentora do sistema sacerdotal, agora é a igreja que constituiu o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, hoje, a igreja, passando para o Novo Testamento, é que exerce essa função. Aqui vai falar sobre, eu não vou ler todos os versículos, aqui vai falar, ministro culto, oferece o próprio corpo como sacrifício vivo, ministra louvores, intercede um pelos outros, proclamamos as virtudes para a qual Deus nos chamou, mantemos comunhão direta com Deus. Então hoje, a igreja, que nós somos nós, que é o corpo de Cristo, ela é chamada de sacerdote, somos chamados de reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse. Nós mesmo hoje exercemos esse chamado sacerdotal. Nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Cristo, louvamos, ministramos a palavra, intercedemos pelas pessoas. Hoje, a Bíblia diz que quando Jesus padeceu lá na cruz, né, que ele se inspirou ali, a sua morte, que ele entregou-se ao Pai, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Já não há mais necessidade de o sacerdote levar o meu pedido até Deus. Já não existe mais necessidade de o sacerdote oferecer um sacrifício a Deus pela expiação do pecado do seu povo. Não. Hoje você tem livre acesso à sala do Pai, ao trono, né? Ao lugar santo do santo, como era conhecido naquela época. Então hoje a igreja, eu e você, exercemos o papel do sacerdócio. Louvado seja Deus por isso. Tópico 3. Subtópico 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante.
No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que, pelo resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana, século XVI, falando sobre Martinho Lutero, 1500 e alguma coisa. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras como bem-vindo, conhecida aí só a Escritura, né? Só a Escritura. O que está querendo dizer aqui? Que eu entendo? Aqui a revista está querendo falar sobre o catolicismo, que só o Papa ou o padre que exerce esse papel de sacerdócio perante a igreja, perante o povo. Isso não é verdade. Hoje não acontece isso. Poderia acontecer até lá 1500, que a revista está falando. Não, até tal data a Igreja Católica detentia todo o conhecimento, fazia o povo ali, né, debaixo de expiação pelos seus pecados, cobrava do povo dinheiro para que os pecados fossem perdoados, né, para que a pessoa viesse a se confessar. Então, várias práticas que a religião, nós conhecemos naquela época, que usava para estar dominando sobre o povo, sobre as pessoas. De fato, a história mostra que isso é verdade. Mas isso não é hoje. Então, o que eu quero deixar claro é que isso não é hoje. A Igreja Católica, ela também tem lá os ministros da Eucaristia que ministra o corpo de Cristo. Tem as pessoas lá que louvam a Deus, tem as pessoas que visitam as pessoas em casa. Tem vários grupos e ministérios dentro da Igreja Católica, melhor dizendo, que exercem essa função de sacerdócio hoje. Leva adoração, leva o corpo de Cristo, que é a hóstia que eles acreditam que representa o corpo de Cristo, fazem adoração ao Senhor, fazem oração de intercessão, que é o que nós lemos no subtópico anterior. A revista está deixando claro que esses são os pontos ao quais que é o papel que exerce um sacerdote. Então isso também existe na Igreja Católica hoje, tá? Isso que eu gostaria de fazer um adendo aqui na questão da revista. Então, falando que a partir lá de Martinho Lutero, onde surgiu de fato aí os protestantes, né, as igrejas evangélicas, vamos falar assim hoje. Não, primeiro é a Escritura. Eu já falei sobre isso aqui. A Igreja Católica acredita que a Bíblia só existe por causa da Igreja. Já o protestante, a reforma protestante, os evangélicos, não. A Bíblia vem acima da Igreja. Isso é uma divergência, cada um acredita naquilo ao qual entende e Deus abençoe. Tópico 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento. Então agora vai falar sobre essa estrutura desses ministérios da igreja. O ministério quintuplo, que nós já lemos. O texto de Efésios 4:11 vai falar dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aí aqui vai falar sobre qual o papel do apóstolo, o papel de um profeta, o do evangelista, de um pastor e de um mestre. E aqui vai vir com vários versículos fundamentando o papel desses dons ministeriais. Eu vou fazer uma lida rápida aqui, como eu disse, a revista é bem explicativa acerca desse assunto, então para o teu conhecimento, e a gente vai acrescentando alguma coisa. Apóstolos, alguém enviado em uma missão. Então Jesus enviou os seus apóstolos, lembra? Ir toda a cidade, pregar o evangelho a toda criatura, não levar nada, e se entrar numa cidade e não te aceitarem, limpa os pés, que, né, vai para outra cidade. Deu autoridade e poder a eles para que houvesse cura, libertação. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de um profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas.
enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. Então, falando sobre que alguns eram chamados de profeta, mas que as pessoas que buscaram o dom de profecia, que ela pode alcançar. É isso que a revista está falando. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação das almas. Então, o ministério evangelístico vai buscar pessoas ali só para se converter, né? Levar o evangelho aí a pessoas que não conhecem a Cristo. Pastores e mestres, o pastor possui a função de apacentar, como sabemos, e o mestre de ensinar. Bom, o que está ficando aqui meio entre linhas na revista é falando que lá sobre o profeta, que não, hoje não existe um profeta, não existe mais profeta, até a Bíblia fala sobre isso, né? Que profeta até João Batista. E que mas o dom de profecia, sim, a pessoa que buscar de Deus vai ter esse dom de profecias. E falando sobre o apóstolo, esse dom ministerial, que é o apostolado, né? Aqui falando sobre algumas características para a pessoa ser considerada um apóstolo. Ter andado com Cristo, ter visto os sinais, os milagres, e assim sucessivamente. Então, a revista está deixando entre linhas essa questão. Então, existe apóstolo hoje, apóstolo, como na época de Jesus Cristo? Não existe. Mas aqui na revista fala, em Efésios 4:11 fala o quê? E ele mesmo deu a uns para apóstolos e outros para profetas. Então, dom ministeriais de apóstolo, do apostolado, né? Que através da vida dele haver cura, haver libertação. Então, um dom ministerial do apostolado, mas não o apóstolo como Pedro, né? Tiago, João, que eles foram levantados lá na época com Jesus Cristo. Porém, nós da Igreja Assembleia acreditamos na continuidade desses dons de cura, de libertação, de sinais e de maravilhas. Onde eu parei? Ah, tá. Subtópico 2, o serviço de diáconos e presbíteros. Então vai falar sobre o diaconado que vem para servir e os presbíteros ali, que muitas das vezes ajudavam na direção dos cultos. Tal. Vamos fazer a leitura. No Novo Testamento, mostra o diaconato foi instituído, Atos 6, do 1 ao 7. Lembra lá, nós já falamos dessa passagem, quando eles fazem a oração e levantam 7 diáconos, Estevão, tal, os outros quais, que estava havendo uma briga lá entre as viúvas, os gregos, eles serviam a mesa. Então, não tem como nós servirmos a palavra e servir a mesa. Então, foi instituído os diáconos ali. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto. Ele também aparece com esse sentido, de servir. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, os presbíteros, né, no Novo Testamento, 66 vezes. O termo é usado para referir a anciões que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas, Atos 20 e 17, quando Paulo se encontra com presbíteros de Efésio. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, o presbítero, como nós temos na nossa igreja hoje, tem presbíteros que dirigem a igreja, que ajudam ali o pastor no altar, até exercendo determinada função acerca do corpo de Cristo. E o diácono, como nós vemos nas nossas igrejas de assembleia, é aquele que normalmente fica ali, recebe as pessoas na porta, que ajuda ali na hora de recolher as ofertas. Eles não ficam no altar, eles ficam ali na nave da igreja, mas servindo. Então, falando que dentro desses ministérios da igreja, existe essa estrutura dentro dela, que existe os presbíteros e os diáconos. Em outras igrejas, eles, muitas das vezes, eles pegam uma palavra na Bíblia, a qual eles acreditam que a palavra obreiro também é bíblica. Então, em várias igrejas, principalmente neopentecostais, esses que são diáconos, que nós vemos muito nas assembleias, nas igrejas neopentecostais, Mundial, Graça, Universal, são chamados de obreiros, que exercem essa função de servir. Em muitas igrejas só tem pastor e obreiro, em muitas igrejas, como a nossa, tem pastor, tem diácono, tem os evangelistas. Normalmente os evangelistas têm, muitas das vezes os evangelistas são os que ficam percorrendo as igrejas, pregando a palavra de Deus aí. Então há uma estrutura dentro desses ministérios. Tópico 3. As qualificações para o ministério. Então, existem esses dons, existe a estrutura, e vai falar sobre as qualificações que a pessoa tem que ter para estar exercendo esse ministério e esses dons no corpo de Cristo, na igreja.
Qualificações da natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Lembra que eu falei lá em Timóteo, em Tito? Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro ou não avarento, ser irrepreensível. Então não posso ser apegado ao dinheiro, não posso ser avarento, irrepreensível. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida ilibada, acima de qualquer acusação legítima de algum escândalo público. Bom, o que está falando? A pessoa tem que ter moral. Somos sujeitos aos erros? Somos, sim. Mas a pessoa não pode ela não pode ser uma pessoa avarenta, que empresta dinheiro com usura, né? Igual um agiota. Ela não pode ser uma pessoa que, eu exerço essa função ministerial por causa de dinheiro. Então, já que estamos falando do corpo de Cristo, é exatamente isso. Infelizmente, nós sabemos que tem muitas pessoas que exercem ministérios na igreja, que as igrejas dão dinheiro para essas pessoas que estão exercendo esse ministério. Já falamos sobre isso, não quero entrar nesse assunto. Não se ata a boca do boi que debulha. O apóstolo Paulo não quis usufruir, né, das pessoas que é do altar, que vivem que é do altar. Mas sabemos que muitas pessoas vivem até muito, né, que eu acho completamente errado. A pessoa não pagar 10, 15 mil reais para servir a Deus, sou contra. Pagar 7 mil reais para uma pessoa vir pregar na igreja, eu sou contra. Mas isso aí, cada um pensa o que quiser. Então está falando que a pessoa não pode amar o dinheiro e exercer esse ministério. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas consideradas pastores por aí, que se você falar assim para ela, a partir de hoje a igreja não vai mais te oferecer nenhum salário. Que o mercenário ele faz pelo salário. Você vai vir aqui fazer voluntariamente, assim como você acredita o seu chamado, o seu ministério diante de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas vão deixar de ser pastores, a verdade é essa. Muitos vão deixar de estar servindo o altar, a verdade é essa. Porque muitos fazem por causa do dinheiro, infelizmente. Mas nós sabemos, aí eu sempre falo, Filipenses 1,4, seja por fé, por contenda ou por discórdia, o importante é que o evangelho seja pregado. Não adianta a gente bater muito nesse assunto, as pessoas não estão preparadas para esse assunto, eu já falei sobre isso, os membros muito do corpo não estão muito preocupados com isso. A pessoa, eu já passei em igreja que eu já falei para vocês, a pessoa vinha trazer 1.000, 2.000 reais, falava, eu vi tal pastor falando na televisão, vim trazer minha ajuda. Não quer saber para que é destinado esse dinheiro, para onde vai, se as pessoas estão fazendo com usura ou não. Isso cabe o quê? A igreja procurar, dentro de um princípio moral, ver se aquele pastor, se aquele diácono, se aquele presbítero está ali de fato servindo a Deus com amor. E se há o entendimento de que há sim um dinheiro ao qual um salário, para que já que essa pessoa se dedica totalmente à obra, para que ela faz, né, válido esse salário que ela receba, que Deus abençoe, o ministério da igreja faz isso e que a obra continue crescendo. Qualificação de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações da natureza sociais, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso. Uma pessoa de difícil convívio social, não tem como, né? Essa pessoa que não tem convívio social não tem como estar no meio do povo. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado com sua própria opinião e age com teimosia e arrogância. O aspirante, tal como pode ser truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, né, de briga, uma pessoa que não pensa duas vezes. Então está falando sobre a questão social. Claro que, irmãos, desculpa, mas eu tenho que falar isso também. Muitas igrejas usam disso para, né, estar deixando ali do jeito que elas querem a igreja. É complicado esse assunto. É difícil. Hoje tem igreja aí que, se você sair da igreja, eles vai estar fazendo pouco caso de você. Porque deu dízimo e oferta lá durante 20 anos. Se você, às vezes, falar um dia, 20 anos, um dia se você falar alguma coisa que você fala assim, eu vou dar um exemplo aqui na prática, para não ficar de uma forma, né, como está dizendo aqui da questão colérica, né, de cólera, né, de briga, disso. Vou dar um exemplo. A igreja, ela vai se juntar para evangelizar. Aí a pessoa faz parte do tempo da igreja, ela apenas tinha que pensar, pastor, eu acho que a gente deve usar uma outra estratégia para evangelizar. Tem pastores, presbíteros, que já veem isso como rebeldia, já aproveita isso aqui, entendeu? Para falar que a pessoa, ela não tem qualificação. Porque tem que obedecer tudo o que o pastor fala. Também não é desse jeito, também não concordo com isso.
A verdade é que as igrejas não são muito abertas a isso. A verdade é essa. Se você sair da igreja, eles vão fazer até pouco caso de você. Muitas igrejas, estou dizendo todo, mas infelizmente muitas é assim. Então você está lá, é ovelhinha, tem que ficar lá. Concordar com tudo. Amém? Eu concordo, e tal. Se você quiser falar uma palavra, outro exemplo, a igreja que trabalha com política. E você, dentro da Bíblia, você acredita que não. Acho que a igreja é igreja, política é política. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, estou dando um exemplo apenas, tá? Cada um acredita do jeito que quiser. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu não sei se é legal, a gente está no culto, né? Falando sobre política, né? Sobre política, pedindo voto. Eu nem conheço quem é a pessoa, a igreja está elegendo essa pessoa, mas eu nem sei quem é. Cuidado, você já vai ser qualificado como uma pessoa que não sabe agir. A igreja, no final do culto, faz vendas de livros, doces e tudo mais ali na porta da igreja mesmo. Faz vendas. Pastor, eu acho que a igreja poderia ser o seu lugar para estar adorando a Deus. Tem como a gente pegar um espaço do lado da igreja, ou bem mais lá para fora da igreja, para estar, né, exercendo essa questão de estar vendendo livro, vendendo as coisas na igreja? Você já vai ver como uma pessoa de qualificação, não tem qualificação social. Então não é querer ser demasiado nem do lado e nem do outro. É isso que eu não concordo. Acho que tem que ter um equilíbrio aí nessa questão de como a igreja ela trata o corpo de Cristo. Os pastores, presbíteros, os chamados aí, que tem chamado de apóstolos, né? Eles têm uma função a exercer. Eu acredito que a igreja, às vezes, tem que ter mais carinho com o seu membro, com os irmãos, que está ali ajudando, está batalhando para o crescimento do corpo de Cristo. Aí é aquela história. Está todos batalhando para o corpo de Cristo. Um está lá ganhando dinheiro e o outro não está. Então é muita situação que as igrejas hoje nós temos que vigiar, tomar cuidado. Qualificação para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui. Então, não está falando mais nada acerca sobre o que já foi falado. Por isso que eu disse que essa lição era bem simplista, acerca de qual só a leitura já falava por ela mesma. Conclusão. Nessa lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente poderia apresentar a si mesmo a Deus. Bom, vai falar a conclusão que tudo que o estudo baseado na revista é baseado na Bíblia, que hoje o cristão, nós, eu e você, exercemos essa função de sacerdote real, ao qual, para exercermos os ministérios dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, nós temos que ter essas qualificações moral e social. Louvado seja Deus, mais uma lição bíblica. Eu espero que através dela o Senhor Jesus venha pôr uma semente no seu coração, venha edificar você a cada dia mais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.